queridos, nessa noite, nós vamos trabalhar um tema que ele é provido para os nossos corações a partir do texto bíblico. Nós vamos falar de pecado. E pecado é uma coisa que nós lidamos todos os dias da nossa vida. Inclusive, pecado é um tema muito importante, porque a nossa salvação se dá justamente porque Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Então nós podemos dizer que o centro do Evangelho, o cerne da saga cristã na terra, é porque Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Ou seja, todos nós que estamos aqui somos reconhecidamente pecadores. Para que você um dia recebesse Jesus no seu coração, você teve, a partir da obra do Espírito Santo, reconhecer, não que sorte de Deus ter você como um cristão, porque você é muito bom, e Deus quis ter você do seu lado, porque você é maravilhoso, você é uma pessoa de primeiríssima qualidade. Não, foi porque um dia você reconheceu que é sujo de pecado, é falho, e se não for a graça do Senhor, salvando você através da obra de Jesus, você e eu estaríamos perdidos. Então nós vamos trabalhar de pecado, e o pecado, ele tem duas nuances, e isso é muito importante, especialmente quando você vai ler a Bíblia, ter essas duas nuances do pecado na sua mente. Quais são elas? A primeira nuance do pecado é aquilo que nós chamamos do pecado original, o pecado que desgraçou a humanidade, que entra lá no jardim do Éden com Adão e Eva, a qual todos nós somos solidários a ele. Na teologia esse termo se chama solidariedade da raça, trabalhado muito pelo querido pastor já falecido Russell Shedd, inclusive tem um livro sobre isso. Ou seja, toda a raça humana, ela é solidária ao pecado original. Essa é uma questão de condição e não de opção. Todos nós, nascidos nesse mundo, já nascemos enraizados no pecado original. Então essa é a primeira nuance. Por quê? A Bíblia, ela vai falar em muitos textos sobre pecado, e você precisa saber de qual pecado o autor bíblico ele está falando. Ele está falando dessa primeira nuance, que é o pecado original, ou ele está falando da segunda nuance, que são os atos pecaminosos. Então na Bíblia a gente sempre vai ter essas duas nuances, o pecado original. Paulo vai tratar muito em Romanos sobre o pecado original, mas você vai ver em outras cartas, também do apóstolo Paulo, Tiago, a gente vai ver Pedro, João, falando sobre as atitudes pecaminosas, que são decorrentes do pecado original. Então na Bíblia a gente tem essas duas coisas, pecado original, e a gente tem aquilo que a gente chama também de pecado, que são as ações pecaminosas, é a vazão que nós damos para o pecado, as atitudes, mentira, cobiça, raiva, ira, violência, inveja, uma sexualidade distorcida, enfim, tantas outras coisas que são filhotes do pecado original. Três coisas também que nós precisamos saber e ponderar antes de falar de pecado, é que nós temos aí, precisamos ter três entendimentos também sobre o pecado. O primeiro deles é sobre a culpa do pecado. Jesus, ele veio e nos livrou da culpa do pecado. Ou seja, aqueles que têm Cristo no seu coração são reatados e reconciliados com Deus, porque Jesus veio e pagou o preço pelo nosso pecado, o preço da culpa do pecado. Então, eu e você, eleitos em Jesus Cristo, não precisamos mais nos preocupar com a culpa do pecado. Nós já fomos livres da culpa do pecado. O segundo aspecto também em relação ao pecado que a gente precisa entender é o poder do pecado. O poder do pecado em nos tirar de Deus,
em nos mandar para o inferno, também nós fomos livres por Jesus Cristo. Fomos livres da culpa, fomos livres do poder do pecado, não o poder da influência, mas o poder dele de nos tirar de Deus. Isso também Jesus já aplacou. Nós pecamos, recebemos a influência, mas esse pecado, o poder dele foi derrotado por Jesus. Agora, a presença do pecado é um negócio que só na consumação. Todos nós que vivemos nessa terra, estamos lidando com a presença do pecado do nosso meio, e é por isso que nós pecamos. Se a culpa e o poder têm a ver com remissão, com a obra efetuada por Cristo, a presença do pecado é uma luta diária que nós enfrentamos, que tem a ver com a nossa santificação. Nesse processo que nós vivemos aqui na terra, até o dia em que o Senhor nos recolherá, ou Ele virá, nós estamos num processo de santificação, e nesse processo nós temos que lidar com a presença do pecado. Ela fica flertando com a gente. Inclusive, recomendo que você assista a pregação do nosso querido seminarista João Fardim, hoje de manhã, onde ele falou muito sobre a tentação, usando o texto lá de Mateus, da tentação de Jesus, Mateus capítulo de número 4, né? Certo, gente? Então, para você ouvir e nós sermos abençoados pela palavra do Senhor nessa noite, é importante nós aprendermos e entendermos essas considerações sobre o pecado. Duas nuances: original, atos pecaminosos, e talvez aí três pontos importantes: culpa, poder e presença, que a gente já aprendeu. Então nós vamos aprender através da história de Davi, registrada no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 10, ou melhor, 11, 12, e o Salmo 51, e nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós não vamos fazer a leitura corrida. Enquanto a gente vai lendo, a gente vai explicando e conversando um pouquinho sobre o que o texto nos apresenta. Mas vamos orar. Pai querido e santo, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor ensine os nossos corações, especialmente o que nós devemos fazer quando pecarmos. Que a Tua palavra possa nos instruir, que a Tua palavra possa nos conduzir ao Teu ensino e aquilo que o Senhor deseja de nós nessa noite, para a nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Diz assim então, acompanhe comigo a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Irmãos, esse texto vai tratar do adultério, quando Davi toma Batseba. Então a gente sabe dessa história. Mas uma coisa interessante já no início, nesse primeiro trecho, é o alerta do perigo da ociosidade. Perigo da ociosidade. O texto e o autor deixa muito claro que na época em que os reis se preparavam e iam para a guerra, o rei talvez mais poderoso daquela época estava em casa. Ele não acompanhou o seu exército, ele não acompanhou os seus servos, pelo contrário, ele estava em casa. E a ociosidade de Davi, ela foi tão forte, que o verso 2 diz que em uma tarde Davi se levantou. Ele estava dormindo, despreocupado, repousado até a hora da tarde. Sabe quando você tira férias, ou você fica desempregado, e às vezes você fica até 2 da tarde dormindo? E não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. E Davi, ele estava aqui ocioso. Não é versículo bíblico, mas existe um ditado que diz que mente vazia é oficina. Já diria um amigo meu, não é da Bíblia, mas devia estar, porque é tão correto isso. Tanto que Davi estava tão ocioso,
que se nós olharmos mais adiante no texto, lá no final do capítulo 12, no verso 26, e a conquista de Rabá. Joabe conquista a cidade e falta só um pouquinho para dar o checkmate. Ele manda um mensageiro e fala assim: Davi, você precisa vir aqui para tomar a cidade, arrancar a coroa do rei, porque se eu fizer isso, vão começar a chamar o meu nome, não o seu. E foi Davi ficar ocioso que ele começou a dar problema. E é assim com a gente também. Quando a gente fica ocioso, sem nada para fazer, a gente começa a bater cabeça. A gente começa a bater cabeça, pensar coisa errada. Especialmente homem. Homem não sabe lidar com tempo livre. Ele começa a fazer um monte de besteira, porcaria. E Deus sabe disso, tanto que lá em Gênesis, quando o homem dá abertura para o pecado, Deus ele decreta algo para o homem, dizendo o quê? Do suor do seu rosto, você comerá o pão de cada dia. Deus sabe que o homem com tempo livre é um problema. Então não é uma maldição que Deus dá, pelo contrário, é uma proteção. Fazer o homem trabalhar é uma dádiva. E mulheres, eu sei que vocês amam seus maridos. Eu sei que quando vocês ligam e falam assim: você vai demorar muito, vai ter que ficar até mais tarde trabalhando. Como o presbítero Omar pregou um dia aqui, a gente tem que entender o que está por trás dessas expressões das mulheres. Ela está dizendo assim que te ama, que quer você em casa. Pior, ela fala assim: você não quer ficar mais no teu trabalho? Por que você não volta? Fica aí, não precisa voltar não. Mas quando ela fala isso, e a gente fica bravo, né? Ah, você acha que eu estou brincando? Eu estou trabalhando. Na verdade ela está dizendo que te ama, que ela quer você perto, que os seus filhos querem você. Mas, irmãs em Cristo, Deus fez o homem e fez ele para trabalhar, para ter tempo sim, cuidando da casa, provendo para casa. Então, vamos tentar ajustar isso no coração, porque quando Davi ficou ocioso, ele é um retrato da maioria dos homens. Olha o que aconteceu. Ele começou aqui a desencadear problemas e problemas. Se ele estivesse na guerra, se ele estivesse fazendo o que ele deveria fazer, isso tudo aqui seria evitado. Então cuidado com esse negócio de falar assim: eu preciso ter o meu tempo, eu preciso ter o meu tempo. É muito perigoso. Olha o que aconteceu quando Davi, ele falou: esse ano não, esse ano eu preciso ter o meu tempo. Mas o texto segue: dali viu uma mulher. Sabe que essa expressão viu uma mulher, ela aparece só mais 2 vezes na Bíblia. E ela aparece também com um cara que era mulherengo. Vocês se lembram do Antigo Testamento? Sansão. Quem falou Sansão depois não vai ganhar nada. Mas Sansão. E toda vez que a Bíblia aponta essa expressão viu uma mulher, lá em Juízes 14:1 e 16:1, foi porque Sansão foi lá, pegou aquelas mulheres e teve relação com elas. Então quando o autor bíblico aqui ele fala viu uma mulher, nunca é com uma boa intenção, é sempre com segundas intenções. E quando Davi viu uma mulher, ele no coração dele, ele já estava com tudo esquematizado. Estava tomando banho, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe. E os servos aqui, gente, eles tentam ajudar Davi. É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Aqui tem algumas informações maravilhosas. Primeiro, o servo diz que a Batseba é filha de Eliã. Eliã era filho de Aitofel. Aitofel era um dos principais conselheiros de Davi. Falou: Davi, não vá mexer com a neta do seu conselheiro, não mexa com ela, cuidado. E disse: ela é mulher de Urias, além de ser neta do um dos principais conselheiros, ela é casada.
E ela é casada não com qualquer um, ela é casada com Urias. Lá no último capítulo o capítulo 23 do segundo livro de Samuel, vai falar dos guerreiros preciosos de Davi. E Urias estava lá. Urias fazia parte do grupo seleto dos principais guerreiros de Davi, gente que estava disposta a matar e morrer por Davi. E os servos falaram: Davi, cuidado, cuidado. Então Davi, mesmo assim, ele não foi barrado. Isso não serviu de cerca para Davi. Ele mandou mensageiros que a trouxessem. Essa expressão trouxessem também, ela vale a pena aqui o detalhe, porque trazer aqui, em algumas Bíblias, é apanhar. Foram lá e tomaram ela, também algumas versões. Porque trazer aqui é muito simpático, mas a verdade é que o texto original ele vai trazer a expressão, foram lá e tomaram ela. É tomar a força. É a mesma palavra hebraica que aparece quando os filhos de Eli tomavam para si as carnes que eram ofertadas a sacrifício no tabernáculo. A palavra aqui é a mesma que era utilizada pelos filhos de Samuel, quando eles estavam cobrando propina sobre o povo. A palavra aqui faz com que Davi, ele ingressasse a uma galeria de pessoas horríveis, pessoas que achavam que tinham direito de ir lá e tomar o que queriam. Tem muita gente que olha esse texto às vezes e fala assim: mas Batseba também foi lá no terraço, tomar banho lá. Gente, não, ela está fazendo um negócio que era normal, Davi que não deveria estar ali, e ele vai lá e toma ela. Ninguém perguntou para ela: você quer ir? Foram lá e falaram: vai para o palácio. E aí então, ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Esse dado também é importante, porque ela estava justamente no período fértil. Mulheres entendem disso muito melhor do que eu, mas diz que a regrinha é você contar 15 dias após o primeiro dia da menstruação. Conta 15 dias, geralmente vai período aí 8 dias, né? Algumas duram o ano todo, né? Mas então Davi, o autor coloca que foi a época ainda assim, né? Para realmente a coisa acontecer de modo errado. Depois ela voltou para casa. Passado um tempo, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Só até aqui, Davi ele já feriu o 7º mandamento, que fala contra o adultério, e o 8º, que é sobre a cobiça. Não deveria cobiçar nada do próximo, nem gados, nem ovelhas, nem a mulher do próximo. Aí entra então a história agora de Davi e Urias. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. Aqui a gente vê como o ser humano pode piorar a situação, até onde ele pode ir. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Aquele papo de migué assim, querendo despistar. E aí, como que está lá? Está bem, tá. Querendo despistar, enrolar Urias. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor,
e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei, não faria tal coisa. Aqui a gente poderia pensar assim: Deus mandou um profeta para Davi. Ele poderia agora se arrepender e falar: nossa, o que eu fiz? Mas Davi está tão cínico, que para ele está tudo bem. Ele não consegue pegar essa fala tão divina de Urias e aplicar na sua vida. E olha que Urias aqui dá uma lição de moral, porque o rei estava comendo, estava dormindo no palácio dele, ele tinha um harém gigantesco, e mesmo assim ele vai e pega outra mulher que era dele. E aqui, a lealdade de Urias ao Senhor solapa a autoridade real. Davi não tem nem o que questionar, porque Urias fala assim: é uma questão minha com Deus. A arca está em tenda, Israel, Judá, como eu vou para minha casa, me deitar, comer e ter uma noite com a minha esposa? Jamais faria isso, longe de mim fazer isso. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. Davi ainda tem mais uma chance. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte: Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no leito, seu leito, na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Ou seja, Urias bêbado, mamado de tanto beber, tinha mais consciência e lealdade ao Senhor do que Davi em plena consciência. Mesmo meio zonzo, ele ainda não foi contra os princípios e valores dele diante do Senhor. Verso 14, a morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Urias levou a sentença dele. Ele levou a carta da sua própria morte. E isso mostra como ele era íntegro, porque no meio do caminho ele não ficou curioso e abriu o laço. Não, ele tinha ido para outro lugar, né? Mas não, ele foi lá e entregou, mostrando que era um soldado fiel, valente. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, depois deixe-no sozinho para que seja ferido e morra. Por isso que eu volto a falar, o homem tem que trabalhar. Se ele não trabalha, olha o que ele fica pensando. Pegou a mulher que não era dele, tentou maquiar a coisa fazendo com que ele fosse deitasse com a mulher dele, porque aí ninguém ia falar que o filho não era dele. Não obstante, ele ainda foi e matou Urias. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos. Coisa não ficou feia só para Urias. Teve mais gente que pegou rabeira nesse pecado. E morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias o heteu. O mensageiro partiu e chegando contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto, mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei,
e alguns deles foram mortos. Também morreu seu servo Urias, o heteu. Joabe achou que Davi ia ficar com compaixão, ia ficar desesperado, ia questionar a estratégia de guerra, mas Davi ficou quietinho. Para ele estava preocupado era se Urias ia morrer ou não, e morreu. Tanto que olha a mensagem, cara de pau que ele manda para Joabe. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal. Não, gente. Porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje a Joabe. Aí aqui Davi, ele fere mais 3 mandamentos. O 6º, não matar. O 8º, roubar, porque ele roubou a esposa também. E o 1º, não tenha outro Deus diante de si. E Davi, ele tinha outro Deus diante dele, ele mesmo. E uma coisa interessante é que Urias, ele pode ser considerado também como um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele primeiro amou os seus e amou até o fim, conforme diz João 13:1. Urias amou os seus companheiros, amou Joabe e amou até a morte. Ele pode ser considerado também um tipo de Cristo, porque, conforme diz Lucas 25:27, Jesus disse: eu estou entre aqueles que servem. E Urias estava entre os servos. E Urias também pode ser considerado um tipo de Cristo, porque, assim como disse lá em Isaías 53:7, que Cristo, o Messias, ele seria como uma ovelha muda ao matadouro. Urias também, ele foi morto quieto, injustamente. Verso 26, quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Foi um choro verdadeiro. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher, se casaram e lhe deu um filho. Ele achou que estava resolvendo a situação agora, ajustando, se casando, oficializando. Mas olha o detalhe do último versículo: porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Gente, a gente pode até resolver as paradas erradas que a gente faz. A gente pode até tentar dar um jeitinho e maquiar as coisas. Mas se o que a gente fizer parecer mal aos olhos do Senhor, aí a gente está frito. O Senhor enviou Natã a Davi. Aqui é uma coisa interessante, porque Davi, ele manda mensageiro, manda pegar Batseba, ele está enviando gente para todo mundo. Mas agora é a vez de Deus enviar para Davi uma coisa. Porque a autoridade de Davi, ela estava debaixo da autoridade de Deus. E agora é Deus que envia para Davi Natã. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, Davi, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser um cordeirinho que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das ovelhas, ou um dos seus bois para dar de comer aos visitantes que havia chegado. Em vez disso, ele pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, porque não se compadeceu. Davi saiu do trono, ficou indignado. Então Natã disse a Davi: este homem é você, você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor, as mulheres do seu senhor em seus braços,
também lhe dei casa em Israel e em Judá, e se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Isso aqui também é uma coisa interessante, porque quando a gente se banqueteia com o pecado, geralmente é porque nós nos esquecemos dos feitos de Deus na nossa vida. É sempre assim. O pecado é uma resposta de ingratidão a Deus. Quando antes de pecar, a gente tem que se lembrar tudo que Deus está fazendo para a gente, tudo que Ele fez. Porque quando nós pecamos, é a mesma pergunta: por que você desprezou a palavra do Senhor? Quando nós pecamos, nós estamos desprezando a palavra do Senhor. Continua: com a espada você matou Urias o Heteu. Vocês não foram aquelas valentes daquela cidade, foi você, Davi. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista as darei a outro homem. O que aconteceu com Absalão? Na vista de todo Israel, quando ele tomou o trono, ele foi lá e teve relação com as esposas e concubinas de Davi. Você deitará com elas à plena luz do dia, porque você o fez em segredo, Davi, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, ou seja, ainda vai ser um péssimo testemunho contra Israel. Também o filho que lhe nascerá morrerá. Então Natã foi para sua casa. Deus foi misericordioso, manteve Davi, manteve o trono, manteve o reino, mas Davi teve que lidar com as consequências do seu erro. E teve que lidar. Deus não isentou Davi das consequências do seu erro. E aí depois nasce o filho morre. Depois o segundo filho de Davi com Batseba é Salomão, e Davi ama Salomão, e então Salomão se torna o sucessor. Agora a gente vai lá para o Salmo 51. Spurgeon dizia que o Salmo 51 é o guia dos pecadores. E uma coisa que nós precisamos entender aqui é que o Salmo, ele não era apenas uma canção, mas um instrumento didático para todo o povo. E Davi, ele pega a experiência dele, e todos nós queremos esconder e ocultar os nossos pecados, os nossos erros, mas Davi, ele se mostra tão arrependido, que ele pega essa história, transforma essa história numa música e ensina para todo o povo. Por isso que Davi também era chamado um homem segundo o coração de Deus. E quando lá no final também do segundo livro de Samuel, Davi, ele peca de novo, fazendo o censo em Israel, você vê que ele não demora, logo ele se arrepende, sabe que pecou profundamente. Mas Davi, ele tem a coragem de pegar a história e fazer da história dele ainda um testemunho para que pessoas aprendam, para que fique evidente. E por isso que a Bíblia é maravilhosa, ela não maqueia o erro dos seus heróis. Tanto que o título do Salmo, que consta no original, é o mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Já no início, no cabeçalho, já escancara o pecado de Davi. E aí então ele faz uma introdução que você pode colocar tanto no início quanto no final do Salmo, que é o verso 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi externa o sentimento que eu e você temos quando nós pecamos.
nós queremos ser lavados, queremos ficar puros, porque o pecado parece que é uma sujeira que não sai. E aí então, do verso 3 ao verso 11, nós temos aquilo que poderia ser chamado do reino do pecado. É Davi falando como ele estava se sentindo dentro do pecado. Ele começa: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, nós não somos inocentes pelo pecado, nós sabemos realmente quais são as nossas transgressões, e sabemos que os nossos pecados, eles sempre estão diante de nós. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. A gente acha que hoje a teologia é sofisticada, mas na verdade a ideia do pecado original, da condição pecaminosa, era uma coisa que Davi já sabia, os autores bíblicos já sabiam. Vai explicar isso para um arminiano, que acredita que não, o pecado vem só depois, que a gente tem livre-arbítrio. Não, nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio escravo. Nós nascemos em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Vai falar também para as mães que acham que seu filhinho é puro, que vai para o céu automaticamente. Não, criancinha nasce pecadora, aquele nenezinho bonitinho, cheirosinho, já nasce pecador. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Deus se agrada da verdade quando ela está no íntimo, dentro do coração. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui nós temos sensação e sentimento que o pecado produz na gente. Nos sentimos sujos, queremos se purificados. Nós queremos gritar de júbilo novamente, porque o pecado nos faz entrar numa vida triste, definhando. Os nossos ossos parece que ficam esmagados, a gente sente no corpo físico as consequências do pecado. Esconde o teu rosto dos meus pecados. É assim que a gente queria nos pecados, que Deus não visse, que Ele escondesse o rosto dEle, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Quando a gente peca, é isso que resume a nossa condição. A gente fica: Deus, não tira a salvação de mim, não retires o teu Espírito Santo de mim. Mas aí Davi agora, ele começa a falar do reino da graça, a partir do verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E esse salmo, ele cumpre exatamente isso que ele falou. Ele está ensinando os transgressores, ele está dizendo para os pecadores: se arrependam com esse salmo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Ele está falando aqui de integridade. É um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Alguém que vive a verdade, que vive integridade, o Senhor não desprezará. E ele encerra dizendo: faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Pode ser, meus irmãos, que aqui seja uma alusão a ele mesmo, porque também Sião, Jerusalém, elas meio que mesclavam com a figura do rei. Davi está falando, clamando por segurança, para que Deus fizesse bem a ele também, para que ele cercasse Davi e protegesse ele dos pecados. Então sim se agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. E aqui a gente encerra o Salmo 51. Irmãos, é muito importante a gente ler esse salmo à luz do que aconteceu lá em Samuel. Hoje a gente leu muita Bíblia, mas eu gostaria de fazer algumas aplicações. Eu acho que a gente mergulhou bastante no texto, para as nossas vidas em relação ao pecado. O que fazer quando pecamos?
E a primeira lição é que nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Não podemos ser cínicos. A palavra cínico significa desvergonhado. Às vezes a gente é crente e perdeu a vergonha do pecado. E a gente debocha, a gente fala assim: eu sou pecador mesmo, e dá risada. Quem não é? Não pode debochar de uma coisa tão séria como essa. Que nós somos pecadores, isso é fato. Senão a gente ia criar asa, se não fosse pecador, ia subir. Mas o problema é quando a gente não trata mais o pecado de modo sério, e a gente se torna um crente cínico. E a gente vê que Davi se tornou esse cínico. Olha o que precisou acontecer para que ele se deparasse com o pecado dele. Ele não reconheceu cedo. E é isso que faz no nosso coração quando a gente vai se habituando com o pecado. A gente vai se acostumando com ele, isso se torna um hábito. E quando a gente se dá conta, a gente nem percebe mais que estamos cometendo pecado. E aqui, gente, pecado, eu estou sendo genérico, porque a gente tem que olhar para o nosso coração e ver quais são os nossos pecados que estão diante dos nossos olhos, as transgressões que nós cometemos rotineiramente. Então a primeira coisa, trate seriamente com o pecado. Nós não sejamos cínicos, desvergonhados. Precisamos entender que o pecado é sério. Segunda aplicação, todo pecado, meus irmãos, primeiramente ele é contra Deus, sempre. O pecado que nós cometemos geralmente uns com os outros, que é nessa esfera, mas primeiro é Deus. Davi cometeu quantos crimes contra a lei? E Davi, ele começa aqui o texto dizendo: pequei contra ti somente, fiz mal que eram os teus olhos. Irmãos, quando nós pecamos contra Deus, certamente as reverberações serão gigantescas. Por isso que primeiro nós nos reconciliamos com Deus. Sempre o primeiro ato da nossa oração, quando nós pecamos, o que fazer quando pecamos, é ir diante de Deus e falar: Deus, primeiramente eu pequei contra o Senhor. Lembra a passagem do filho pródigo, quando ele volta para o pai? Pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Terceira aplicação, o pecado ele jamais se limita ao indivíduo. Às vezes você pode pensar assim: mas eu estou pecando, eu estou afetando a mim mesmo. Não, pense como seria o seu casamento se você pecasse menos. Pense como seriam os seus filhos se você pecasse menos. Pense como seria o seu ambiente de trabalho se você pecasse menos. Pense como a sua igreja, seus irmãos em Cristo seriam abençoados se você pecasse menos. O pecado de Davi afetou uma criança que nem tinha nascido, afetou o conselheiro dele, e Aitofel, conselheiro de Davi. Quando Absalão se levanta contra Davi, Aitofel fica do lado de quem? De Absalão, porque o pecado de Davi tinha afetado ele, afetou a casa dele, afetou o filho dele, afetou a neta dele, afetou o genro dele, afetou todo mundo, afetou a casa de Davi, porque depois a gente vê que a casa dele, como consequência, foi ladeira abaixo, ao ponto de terem um filho dele que estuprou uma irmã. Olha só, e aí o outro foi lá e matou. A gente pode até achar que o nosso pecado se limita a nós mesmos, mas não se engane. Nenhum pecado se limita a um indivíduo. Todo pecado que a gente comete, ele reverbera. O problema é que às vezes no nosso cinismo a gente não se dá conta e não tem coragem de perguntar: você tem sofrido as consequências dos meus pecados? A gente não tem coragem de fazer essas perguntas. A quarta aplicação, meus irmãos, é que não demore para reconhecê-lo. Não demore para reconhecer o pecado. Peça perdão,
se arrependa. Não demore. A gente sabe quando a gente está pecando contra o Senhor. Nós não podemos nos demorar. Quanto mais nos demorarmos para pedir perdão a Deus, restituir com os irmãos, mais problema e maior ele ficará. A quinta aplicação é que nós precisamos conversar com Deus sobre os nossos pecados. É o que Davi fez no Salmo 51. A gente tem que fazer isso antes. Se você lida com problema na área sexual, na área financeira, na área relacional, na ira, converse com Deus, que Deus sabe. Chega lá e fala assim: Deus, a quem eu quero enganar? O senhor sabe que eu tenho um problema com mentira. Como é difícil para mim. Às vezes nem preciso mentir, eu apoio uma mentira. Deus, o senhor sabe como eu sou briguento. Como é difícil para mim ficar quieto. O senhor sabe como eu falo mal das pessoas. Me ajuda nisso. Precisamos conversar com Deus sobre os nossos pecados. E aí sim ser específico. Porque por mais que na pregação a gente está sendo genérico, que eu não sei da vida dos irmãos, eu sei da minha, eu sei das minhas questões específicas, você sabe da sua, então fale com Deus. Fale com Deus. Converse com Ele. Faça uma listinha. Compre um caderno lá de 20 matérias, vai preencher fácil. E leve ao Senhor. Converse com Deus. Sexta aplicação. Está acabando, viu, gente? Falei para o louvor que ia ser 8, né? Esse cara está, mas é rápido. A sexta aplicação é: quem é, em nome de Jesus, o Natan da sua vida? Nós precisamos de um Natan, alguém que vai pôr o dedo na nossa cara e falar assim: você está pecando nisso, nisso e nisso. Sabe qual que é o problema da gente às vezes não ter um Natan? Porque quando ele chega, um irmão em Cristo, e quer nos ajudar em nosso pecado, confessar, a gente fala assim: o que você está falando? Quem é você? Você não peca também? Você paga minhas contas? Você não sabe da minha vida? Como é que a gente vai ter um Natan se a gente chuta o Natan da nossa vida? Se a gente não tem humildade para entender que se esse irmão está me procurando, ele está falando de amor, eu tenho que agradecer e falar: muito obrigado. Muito obrigado, faça mais vezes isso. Eu vou orar para que Deus também fale comigo, mas não pare de ser um Natan na minha vida. Se não aparecer ninguém, a dica de milhões: chame alguém para ser o seu Natan. Procure um irmão em Cristo e fale assim: olha, você não quer ser o meu Natan? Quando você me vê pecando contra minha esposa, contra o meu marido, contra meus filhos, no trabalho, quando você vê eu xingando, falando um monte de palavrão, perdendo a boa, chegue em mim e me exorte em amor. Me corrija em Cristo, em nome de Jesus. Quem é o seu Natan? Sétima aplicação: a graça sempre exige uma resposta de penitência. O que isso significa? Não é porque nós somos salvos e Deus nos perdoou, e de fato, a boa notícia é que você não vai perder a sua salvação por causa dos atos pecaminosos. Mas essa graça que nos salva exige um reconhecimento da nossa parte de que nós pecamos e que precisamos mudar e dar uma resposta a esse Deus que nos salva e que nos perdoa. Nós precisamos responder com uma penitência aqui, o reconhecimento da culpa, essa graça que abunda sobre as nossas vidas. E a oitava aplicação é que, por mais que Deus seja bom, seja misericordioso, nós temos que lidar com as consequências. Pode ser que você resolveu, você se arrependeu, mas as consequências elas ficam. E não adianta choramingar. Alguém falaria aqui para Davi: você não foi homem para matar Urias? Você não foi homem para pegar a mulher dele? Agora seja homem para lidar com as cacas que você fez.
É isso. E eu quero encerrar, meus irmãos, com um texto. 1 João, texto que o pastor Rodrigo leu no início do culto. Quero convidar o pessoal do louvor, nós vamos encerrar orando e cantando uma música respondendo ao Senhor. Capítulo 2, irmãos, isso é o que nos motiva a trabalhar com o pecado, a resolvê-lo. A pergunta é: o que fazer quando pecarmos? Além dessas 8 coisas, nós podemos nos lembrar desse texto, porque não teria sentido se nós não falássemos de Jesus, não teria razão, seria apenas a intenções e esforço moral. Mas olha aqui que João escreve: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. João está dizendo: você é crente, crente deve ser o tipo de gente que no mundo menos peca. Em relação a toda a população, quem deve pecar menos? O crente. E João está dizendo isso. João ele está dizendo que o crente é alguém que encara o pecado como um acidente, não a condição a gente é, mas os atos pecaminosos, ele está dizendo: não pequem, mas todavia, entretanto, caso aconteça uma coisa, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação, Ele é o perdão, Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. O que fazer quando pecamos? Olhamos para Jesus. Olhamos. Porque talvez essas 8 coisas nós não vamos conseguir fazer. Até desafio você depois olhar no YouTube, passar devagar e anotar, para te auxiliar na sua caminhada. Mas a primeira coisa é correr para Jesus. Correr para Jesus. Se nós quebrantarmos o nosso coração nele, pecaremos menos, sem dúvida alguma.